de empresas, centros de investigação e instituições do norte de Portugal e Castilha e Leão. Estas jornadas destinam-se também a empresas e investigadores do setor agroalimentar e visam promover a inovação e a valorização de ideia e a transferência de tecnologia. Nesta jornada de hoje teremos a oportunidade de abordar temáticas de novos modelos de negócio. Gostaria em primeiro lugar de agradecer a todos os inscritos pela sua participação e esperemos que tenham uma boa jornada e que aprendam muito. Também gostaria de agradecer aos palestrantes aqui hoje, ao João Cortes e ao Ricardo. Queria também mencionar que este evento é organizado por nós, pelo Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, assim em conjunto com a Fundação Hispano-Portuguesa Rei Afonso Henriques e pela Câmara de Comércio de Zamora, representadas aqui hoje nestas jornadas pelo José Luís Gonçalves e pelo Carlos Prieto. Passo agora então a palavra a eles para eles poderem também contextualizar este evento dentro do projeto. Sí, muito bom dia. Buenos días a todos los que nos acompañan. Antes de nada quiero cumplimentar, tal como decía Lilian, a las entidades que de alguna manera tratamos de desarrollar estas actividades que tienen una connotación eminentemente formativa en los ámbitos tanto de la búsqueda o de la identificación de oportunidades financieras para las empresas del ámbito de aplicación del proyecto, sobre la materia de propiedad industrial y también sobre la que ahora nos ocupa, que es el de los nuevos modelos de negocio. Como comentaba Lilian, en este caso las tres entidades, junto con la Cámara de Comercio, estamos tratando de desarrollar estas temáticas de una forma coordinada, es decir, no se trata tanto de tratar de forma segmentada o aislada a cada uno de estos ámbitos, sino que procuramos que los ponentes, pues de alguna manera, conociendo estas referencias, pues permitan un abordaje, un conocimiento conjunto de esta materia. Creo que los dos ponentes que hoy nos acompañan, tanto Ricardo Costa como João Cortes, reúnen conocimientos, experiencia más que suficientes como para poder tratar estos aspectos que hoy nos ocupan, y desde ya quiero trasladarles nuestro agradecimiento tanto personal como institucional, así como también a todo el resto de los socios del proyecto Trascolar. Así que no quiero robar más tiempo, espero que todos los que nos acompañen puedan acompañar adecuadamente la actividad y que el idioma no sea ningún problema, y le paso ya la palabra también a Carlos Prieto en representación de la Cámara de Comercio e Industria de Zamora. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos. Bueno, brevemente, siempre reseñar la importancia que es tratar estos temas. Se está trabajando mucho en Trascolar con materias de innovación, de cómo intentar sacar productos al mercado. Hay dos patas importantes que hay que tener en cuenta. Uno es, sobre todo, muchas veces poder encontrar esa innovación, esa financiación adecuada en estos procesos de innovación para poder llevar el producto al mercado, y la segunda es sobre todo cómo pivotar, cómo ser ágil, cómo en algún momento, si algo no funciona, intentar reconducirlo de una manera óptima. Lo cual yo creo que la jornada que vamos a tener hoy va a ser sobre todo una excelente practicidad. Estoy seguro a todos nos va a venir fenomenalmente bien. Cedo la palabra a Liliana para que presente a los ponentes, y muchas gracias a todos por estar aquí. Obrigada, Carlos e José Luís. Então, seguindo, vou apresentar o primeiro apresentador de hoje, que é o Ricardo Costa. O Ricardo é gestor da Agroenvironment, da Unidade de Excelência da Junta de Castilha e Leão, Produção Agrícola e Medio Ambiente, onde lidera a iniciativa do Laboratório de Inovação como um ponto de encontro virtual, sendo também Associate Consult na Occitania. Anteriormente foi gestor de desenvolvimento empresarial na equipa de transferência de tecnologia do VIB em Gand, Bélgica, e um hub para a biotecnologia verde na Europa. E liderou e criou o Gabinete de Transferência e Tecnologia no Prague, Barcelona,
O Ricardo é licenciado em Bioquímica pela Universidade de Coimbra, tem um doutoramento em Biologia pela Universidade de Cambridge. Durante o seu percurso de investigação recebeu importantes bolsas, como a de Healing Foundation e da Marie Curie. A sua formação em Gestão, Empreendedorismo e Inovação é validada por qualificações em Exchange Management, em programas de educação executiva centrados no empreendedorismo científico, também pelo Instituto de Empresas de Madrid, ou recentemente pela sua especialização em inovação estratégica na ESADE, no Business School de Barcelona. O Ricardo tem uma vasta experiência em toda esta parte da gestão e também em modelos. Ele tem sido também responsável por toda a atividade de transferência e tecnologia de vários grupos, como o do VIB e do CRAB. Continua a trabalhar na certificação ASTP e mantém laços estreitos também, continua a manter esses laços estreitos também com a Oceania. Não vou prolongar mais, o currículo do Ricardo é bastante extenso e vou deixar agora e passar-lhe aqui a palavra ao Ricardo para ele nos falar um pouco sobre what is Lean Entrepreneur Mindset. Obrigada, Ricardo, por estar aqui conosco e deixo agora a palavra ao Ricardo. Obrigada. De nada, obrigado a ti, Lilian. Oxentia é a empresa de consultadoria de Oxford a que eu estou associado. E aqui também na Universidade de Salamanca. Nesse aspecto, muito obrigado a José Luís, a todos os presentes, à Câmara de Comércio de Zamora, ao IPB, ao CIMO e ao Transcolado, basicamente, e a todos os que estejam presentes. E agora, se me permitem, vou compartir y voy a pasar ao español. Pues muy buenos días, espero que me estén escuchando todos y hoy lo que quería discutir con vosotros y quería que el mensaje quedase al final con esto de nuevos modelos de negocio o solo modelos de negocio, qué es esto de nuevos modelos de negocio y cómo se llegan hasta estos nuevos modelos de negocio. Entonces, aquí hay algo fundamental que viene con la palabra Lean, que es Lean Launchpad, realmente, o la metodología Lean, que es algo que aparece en Berkeley hace unos 20 y tantos, 30 años, y que se viene desarrollando en estos últimos tiempos, ¿vale? Si podéis sanar que me está escuchando bien, pues si el sonido está bien, esto ya sería una buena información, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces, y estáis viendo bien la presentación. Entonces, esto es lo que quería un poco hablar hoy, ¿no? Modelos de negocio, ¿qué es eso de nuevos modelos de negocio viejos? Porque hay mucha gente creando impacto con viejos modelos de negocio y los nuevos no son tan distintos, o sea, tienen siempre los mismos elementos. Entonces, ¿el qué y por qué estamos hablando de esto? O sea, esto es también un poco clave, ¿no? Después quería dejaros un poco hablar de los 3 pilares de lo que es una startup o lo que es un equipo de innovación o cómo se llevan una innovación al mercado. Aquí en estos campos pues es un poco esto de lo que es el startup y estos tres pilares son pues capital, hay muchos tipos de capital, pero en principio estamos hablando del monetario, ¿vale? Del dinero, el equipo y también pues cuál es la idea, ¿no? Cuál es el resultado de investigación o cuál es lo que pues tenemos ahí, ¿no? Y ahí viene, cuando hablamos de capital, pues viene la importancia de lo que es un business plan y lo que es el método Lean, ¿vale? Para qué son y para qué sirven. Y después os quiero dejar alguna información de cuando se hablan de estas cosas que también viene asociados lo que es Lean y lo que es Design Thinking. Aquí os quiero dejar apenas un vídeo que es bastante largo sobre IDEO, que es quizá la empresa que hace Design Thinking hace más tiempo y es famosa por ahí, ¿vale?
Bueno, pues entonces, si me permiten, empezamos. Como esto era sobre el sector realista, pues he ido a buscar el ejemplo de cereal, ¿no? Y un poco qué innovaciones han hecho. Entonces, vamos a ver, para explicar esto de modelos de negocio, he ido a buscar algo bastante típico que todos conocéis, ¿no? Pues el problema de comer, ¿no? De poner carbohidratos y alimentación humana, ¿no? Que se hicieran harinas, que al principio pues no había fermentación, o sea, el tema del yeast o de la levadura para hacer el pan, hacer la digestión de, pues de todo el pan que creaba el pan que todos conocemos. Entonces, esto es una innovación de egipcia de hace 5.000 años, asociada también con la cerveza, pero esto para decir el qué. Que hay este modelo de negocio, hacer pan, ¿no? Básicamente pues, se basa en un conocimiento empírico, que en ese momento era empírico, no se sabía lo que era una levadura, pero se sabía que se podía coger un poco de la espuma de la cerveza y mezclarla en el pan y ahí tener los tratos, o sea, era un conocimiento empírico que era repetible y era escalable. Entonces esto, ¿vale? Además de resolver un problema, o sea, crear un valor añadido, o sea, que el pan sabía mejor, se podía conservar mejor, tenía entonces... Esto es siempre asociado, entonces, en este modelo de negocio, no solo al producto, al pan en sí, pero tenemos siempre asociado cosas que son el problema, a la transformación del cereal, de forma que se pueda consumir, a la solución, que es al final el producto, ¿vale? Lo que si saltamos esto un poquito, ¿vale? Y vamos un poquito más adelante, lo que tenemos, y estoy intentando que se vean el resto, pues os voy a contar la historia de Juanma Moreno, que no es el presidente de la Junta de Andalucía, pero es el dueño de Panadería Pina, y que está actualmente vendiendo un pan a 10.000 euros el kilo. Ahora bien, esto no es como se dice en español, un moco de pavo. Entonces, esto es cómo hace este señor esto, ¿no? Y lo pone en una cajita, lo vende, pero ha vendido 96 unidades este año, 4 menos de que el año pasado, pero claro, esto es un modelo de negocio que se basa en pan, ¿no? Y lo mismo, si podemos ir un poquito más adelante, fui a buscar el ejemplo, pues el preparado de panificación sin gluten del Mercadona, ¿no? Obviamente, o sea, es pan, es para hacer pan, pero claro, hay un nicho de mercado que es, pues, los celíacos, ¿no? Pero también hay un nicho de mercado para resolver un problema de los celíacos, principalmente niños, pero de las madres que van a Mercadona, o padres, que realmente tienen un acceso a una herramienta para poner pan en la mesa de un niño celíaco en la mesa. Entonces, bueno, esa es otra cosa. O otro, totalmente diferente, que han resuelto el problema del gluten y el problema de la sencillez, que es una empresa que tenemos ahora en Salamanca, una tienda que realmente pues, es una panadería para celíacos y que está abierta. Entonces, de una cosa que es un producto, se pueden crear varios modelos de negocio, ¿vale? A lo largo del tiempo, pero siempre hay una asociación de nexo entre el problema y las diferentes soluciones que pueden o no contener resultados de investigación y innovaciones, ¿vale? Entonces, hay innovaciones que son apenas de modelos de negocio. Esa es una de las cosas que quería decir, pues hay aquí diferentes innovaciones, pues una es en precio, la otra es en nicho de mercado, la otra es en cómo se distribuyen en los canales, ¿vale? Pero siempre asociadas a resolver un problema y a crear valor, ¿vale? Entonces, les voy a dar otro ejemplo. En la izquierda, no sé si se ve o se están viendo también en mi pantallita las imágenes. Les voy a quitar, tal. Entonces, a la izquierda ven unas fotos de un pequeño patinete
¿vale? Que anunciado, pues es una señora Florence Norman, fue una persona que en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, pues defendió los votos de la mujer, pues todo esto son fotos de Nueva York y vienen asociadas pues a la idea de del patinete. Entonces, que no es tanto nuevo, como podéis ver, porque hace un par de años realmente ha habido una explosión de patinetes, ¿vale? Y aquí estamos buscando pues, lo mismo producto, para asociarlo con el pan anterior, ¿vale? El patinete, pan, las dos cosas. Y estamos viendo cuál es el nexo entonces entre el problema y las diferentes soluciones y el diseño de las diferentes soluciones, ¿no? Y aquí tenemos lo que pues, se ve como innovación, ¿no? Pues una forma de moverse, pero es que en los años del siglo pasado, pues sí que había patinetes por los vistos, es algo sorprendente o que mucha gente podría no acordarse o saber, pero claro que esto tenía un mercado totalmente diferente. Vemos que el señor, por sus pajaritas, su actitud, ¿no? Es para un tipo de cliente totalmente diferente al patinete de hoy en día. Estamos en un tiempo en que no hay un problema de sostenibilidad ni de problema de movilidad urbana como tenemos hoy. Y entonces, pues hay un nexo diferente entre lo que es el problema y la solución. Entonces, hay una desconexión que existía entonces y no existe tanto hoy con los patinetes eléctricos que vemos aquí. Esto para decir, pues siempre que una innovación o un resultado de investigación, pues se tiene que encuadrar siempre en un modelo de negocio, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto, ¿vale? Para ir a modelos de negocio y hacer el nexo de por qué estamos hablando de esto, de nuevos modelos de negocio. Porque realmente los políticos saben que hay una relación entre bienestar, que es por eso que se eligen los políticos, ¿no? El desarrollo económico y innovación. Y en cierta medida con la inversión en investigación. Que estas son relaciones o correlaciones, ni por tanto son entendidas como causa-efecto, pero son relaciones que ni directas, o sea, es una causa-efecto y no es directo. Entonces, tenemos que hablar de los mecanismos de transformar pues, lo que son los resultados de investigación en innovación y en desarrollo económico. Y esto hay unas formas de hacerlo, se puede medir, es en parte de gestión, o sea, se puede medir y aquí, como ejemplo de esa medida, pues os pongo un poco una figura sumario de lo que es el GGI, es el índice de innovación global, que se publica en los últimos 5 o 6 años, un estudio global que no he encontrado el vídeo de dónde se mueven estas bolitas. Es muy interesante ver cómo se mueven las economías mundiales, pero básicamente en el eje horizontal tenemos el GDP per cápita, o sea, la riqueza por persona, digamos así, que tenemos en ese país. En el eje vertical tenemos la posición en innovación, que es un índice complejo, donde entra pues, inversión en el I+D, número de patentes, clusters, empleo, científico, no científico, pues es un índice complejo. Pero básicamente es una medida en contraste entre los países que innovan, su posición aquí está por delante Suiza, ¿vale? O los países que tienen un alto rendimiento per cápita como Luxemburgo, y vemos los grandes, China, con los tamaños de sus economías, ¿vale? Entonces, pues básicamente, y aquí las flechas aparecen España y Portugal, ¿vale? Ahí un poco en la curva de todos los demás, pero básicamente estamos hablando de esto para aprender a correlacionar de cómo se transforman los resultados de investigación en desarrollo económico, ¿vale? Entonces, esto es un poco el tema del porqué. Y la forma de hacerlo es siempre a través de pues, el proceso de emprender, ¿no? De entrepreneurship
sea, de transformar lo que es una idea en impacto. O sea, y este proceso, aquí tengo que dar crédito a mi profesor de emprendeduría, ¿vale? Que el proceso pues no es lineal, es un proceso, no es lineal y tiene muchas vueltas atrás. O sea, y en esto que es muy difícil de, digamos así, explicar, es multifactorial y pues tiene casos de suceso y fracaso, o de éxito y fracaso, y por tanto es un camino que pues transformar una idea en un impacto es un camino, y por eso estamos hablando de financiación, o Joan va a hablar de financiación más tarde, es de las formas de cómo se llega. Y aquí yo estoy intentando hablar de un método, de para qué sirve el método de Lean Launchpad en este camino que va de la idea a crear un impacto. ¿Vale? Y cuando se habla de startups o de equipos, cuando se miran, estamos hablando de tres cosas principalmente, ¿vale? Cuando analizan tu startup o cuando se quieren analizarlo, estamos moviéndonos en tres cosas. Lo que es el capital, o sea, muchas veces económico, cómo es la idea, o qué es la idea que quieres, no solo el resultado de investigación, pero la idea, y lo que estamos hablando de personas, ¿no? Del equipo que lo va a desarrollar y lo va a llevar. Voy a decir apenas dos cosas sobre estas dos últimas, ¿vale? Y son quotes, o son palabras de Luis Paredes, que lleva un equipo de Venture Capital, y que dice esto, o sea, que las ideas solo valen algo si puedes implementarlas, si no, no valen absolutamente nada. Esto es, y otra idea de Simon Sinek, que un equipo realmente no es un grupo de personas que trabajan juntos, que es la definición más comúnmente percibida. Es un grupo de personas que trabajan juntos porque confían en cada uno de ellos. Y esto es muy relevante cuando analices un equipo de una startup, por ejemplo. Pero lo que os quería hablar es realmente de la parte de capital, ¿no? De la parte de cómo y qué tenemos que hacer para entender lo que muchos venture capital llaman la maquinita de hacer dinero, o sea, la registradora, que es que pones y que sacas al final del día, ¿no? Y cuánto tiempo vas a tardar. Entonces, es de ese capital o de ese momento, de dónde lo vamos a buscar y por qué y qué herramientas tenemos que tener para ir a buscarlo, ¿vale? Entonces, aquí, pues es una cosa muy diferente tener un bar o montar un bar y montar una biotech. Y aquí os pongo, pues, el ejemplo que un bar, pues, no es un demandante en términos económicos, o sea, claro, sí, lo tienes que ir al banco, pedir el capital para que compres las mesas, alquiles el bar, pagues los primeros salarios, pero una vez que esto está puesto, pues o tienes clientes que te pagan esto o entonces pues no vas adelante. No puedes, como caso de Moderna, antes de sacar la vacuna de COVID, ir a Papá Mercado y decir 12 veces necesito de dinero. En el bar no te va a pasar. Entonces, y esto es un poco lo que pasa en términos de desarrollo, desarrollo de lo que es un venture que es pues, intensivo en términos de capital. ¿Vale? Entonces, en estas dos cosas pues viene la idea que muchos probablemente ya conocéis, que se llama pues el Valle de la Muerte o Valley of Death, que tiene muchas formas, pero en estas entidades que son intensivas en términos de capital, o sea, que necesitan de llevar la idea, el producto, el resultado de investigación hasta un modelo de negocio que es repetible, escalable y que puede funcionar, o sea, que es viable,
pues hay un poco pues, esto que probablemente João nos va a decir exactamente o mejor cuáles son los instrumentos disponibles para pasar de este mecanismo de financiación de ciencia que es público, que está en el principio, que es soft money, digamos así, a una transición en que estamos hablando de lo que se llama hard money, el dinero que realmente se tiene que devolver, y por eso aparecen aquí los Friends, Family and Founders, que es una diferencia de Friends, Families and Fools, que es normalmente los que se llaman aquí los 3 Fs, que a partir de aquí, pues cuando tú entras en este salto entre soft money y hard money, en que se tiene que devolver, en que tienes que demostrar a dónde vas, cómo vas, para que estos dineros, estos primeros pasos de los 3 Fs, o angel investors, o venture capital, o equity, entran o te dan oxígeno para entrar en este mundo. Entonces, aquí pues viene el concepto de lo que os tenéis que explicar cuando llegáis a un estadio de estos, cuál es vuestro plan. O sea, nadie os va a dar ese oxígeno, ese dinero, si no hay un plan por detrás. O por lo menos si hay un plan o una forma de hacer ese plan y de entender qué está involucrado, ¿vale? Entonces, esto es realmente pues, la herramienta, o lo que buscaban en muchas escuelas de negocios y aún hoy se hace cuando se hay un venture capital, es que tienes que demostrar cuál es tu plan de negocio. Y entonces aquí es donde entra el tema de lo que es un plan de negocio, para qué sirve, ¿vale? Y es un documento que puede ser pequeñito, ser muy grande, normalmente pues tiene sus 9 epígrafes, tiene un executive summary donde tú pones cuál es el pain que vas a resolver, ¿no? La oportunidad, el tamaño de la oportunidad, tiene una estructura, pero que muchas veces no funcionaba. Lo que la gente no funcionaba, esto es, servía, o sea, tú cuando ibas a pedir dinero a Venture Capital te decían, pues entrégame tu business plan, pero claro, al final del proceso, pues tu negocio no se parecía nada a ese plan. Entonces, es un documento donde entran todos estos factores, muchos y variados, donde tienes que decir cuál es tu revenue stream, dónde vas a buscar tus clientes, cómo los mantienes. Pues, y esto es una foto de una empresa que ya existe, que ya funciona. Esto no funciona para una startup que está buscando su modelo de negocio. Y esto es porque normalmente... Entonces, esto es un poco lo que os quería decir, pues que este business plan es algo que es necesario entender para ir a buscar el capital, que tiene pues todos estos diferentes capítulos, digamos así, pues cuál es tu mercado, tipo, target, cuáles son tus objetivos a largo plazo, cómo construir tu equipo, a dónde va los trends, cuáles son lo que ves que se va a desarrollar, ¿no? En términos de energía, por ejemplo, o en términos del patinete, donde vas a recargar tu coche, todas estas cosas, ¿no? Pero lo que os quiero decir es que Lean Launchpad es una metodología que te ayuda a construir tu plan de negocio a medida que vamos desarrollando la entidad, la nueva startup, digamos así. Y es una cosa relativamente sencilla, pues se encuentra con un canvas en que hay 9 huecos, 9 tipos de elementos, y donde el objetivo de trabajarlo es relacionarlos unos entre los otros para que hagan sentido en un modelo de negocio final que se puede ejecutar. Y esto es iterativo, tú lo vas construyendo porque básicamente está formado en el inicio, en ese momento inicial, por hipótesis. Son hipótesis, son wild guesses, son good guesses, ¿vale? Donde, por ejemplo, para poner aquí un ejemplo del PAM de los 10.000 euros,
el señor no vende solo, ese señor Juanma Moreno no vende solo el pan de 10.000 euros el kilo. También tiene la cara de decir que vende pan al euro igual, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Porque tiene dos tipos de clientes y porque los clientes son distintos, o sea, cómo aparecen las noticias, porque, o sea, tiene todo un desarrollo de una propuesta de valor que es diferente de otras panaderías, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería explicar, que este modelo pues, se va desarrollando con el tiempo a la medida que vas caminando dentro de tu modelo de negocio, que será final cuando lo puedes ejecutar. Entonces, lo Lean Startup Methodology o el método Lean Startup es un método para ir llevando tus ideas, tus resultados de investigación a un producto mínimo viable, ¿vale? Para que puedas testarlo, que puedas ir a preguntar a un cliente y desarrollar los clientes para poder medirlo y aprender con esto iterativamente. Entonces, es un método, de cierta manera, muy semejante en características al método científico y que se puede iteracionar para que tú vayas transformando esas hipótesis en todos esos 9 parámetros que existen como hipótesis y construir tu plan de negocio. Y se basea en algunos principios, que todo esto de emprender es un proceso que se aprende, que es gestión, que tú puedes medir, planificar, construir, tienes que poder comunicar lo que aprendes en el proceso, ¿vale? Y que los emprendedores pueden estar en cualquier lugar, ¿vale? Son las cosas que dicen que lo enseña. Entonces, pero hay una cosa muy que quería recalcar, que realmente, y esto es un fallo muy común en intentar comparar una startup a un modelo de negocio ya existente, ¿no? Y la transformación de resultados de investigación como startups o spin-offs o la inclusión en modelos de negocio existentes que sean básicamente pues, un modelo más pequeñito de lo que ya existe. Y no es así. Cuando tú tienes esta transición, realmente hay un cambio, tanto en términos de estrategia, como en todas las otras partes de proceso y más adelante. Pero para que se pueda explicar, una startup funciona en un modo de búsqueda de modelo de negocio. Una empresa ya existente funciona en un modo totalmente diferente, que es de ejecución de ese modelo de negocio. Entonces, cuando tú estás buscando, tú tienes hipótesis. Tú tienes hipótesis que cuando quieres vender un pan a 10.000 euros el kilo, alguien te lo va a comprar, pero no lo sabes. No lo puedes saber hasta que lo vendes lo primero o los primeros días. Si tú tienes una panadería que ya ha vendido a 10 euros el kilo de pan, sabes que solo tienes que ejecutarlo, crecerlo, hacerlo. Pero son dos, la estrategia es diferente. Y en un proceso también es diferente, porque tú estás buscando esos clientes. No estás, como por ejemplo, cuando estás haciendo un nuevo iPhone, que sabes que bueno, ya sabes el anterior, pues le vas a poner una cámara de 3 cámaras en vez de 2, que lo vas a hacer más ligero. Esto es desarrollo de producto y este es un modelo en que se encuadra en una ejecución, en modelos de negocio ya existentes. No son modelos o son procesos para una startup. Y lo mismo, en términos de organización es igual. O sea, es muy característico ver pitches de startups en que el equipo se divide en las tareas como, pues yo soy el CEO, yo soy el jefe de operaciones, yo soy pues son todos jefes normalmente, yo soy el de finanzas, el CFO y tal. Y básicamente, pues esto es modelar una startup como una empresa ya en funcionamiento y que tiene su jefe de operaciones y que está ejecutando operaciones.
una startup se está buscando cuáles son sus operaciones, cuáles son sus clientes. Entonces, en esto la organización tiene totalmente, y clasificarlo como en una empresa de mayores dimensiones no hace sentido. ¿Vale? Entonces, estos son el tipo de cosas que se aprenden cuando se aplique este método, ¿vale? Que la búsqueda de ese modelo de negocio es el principio de iniciar una startup, que esto es verdad en una startup, en una compañía en que están intentando llevar un proceso de corporate venturing o otra cosa del estilo, ¿no? De un equipo de innovación dentro de una empresa, un equipo de R&D más D+I, ¿vale? El objetivo es siempre encontrar esa repetición y esa escala para después poder ejecutar, ¿vale? Que la ejecución de esos planos realmente pues ya es de una empresa estable, ¿no? De lo que estamos de un modelo de negocio que estamos explotando y tenemos siempre esta diferencia entre explorar el modelo de negocio y explotar el modelo de negocio. Y bueno, pues básicamente son estas cosas que también tengo aquí, ¿no? Que los desarrollo de clientes y Agile, como decía Carlos, pues son partes del proceso, ¿vale? Y básicamente esto eran estas cosillas que os quería decir. Y creo que ya voy un poquito más por el tiempo y os quiero mostrar el vídeo que básicamente explican pues cuáles son estas 9 piezas y cómo funcionan, ¿vale? Después podemos ir más a detalle con cada una de ellas, ¿vale? Si me escucháis, es bueno que si escucháis el vídeo, pues está en inglés, pero... An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Pues bien, si me escucháis, entonces lo que os quiero comentar como final, digamos así, es que esto del Lean Launchpad es un método que permite transformar pues ideas o resultados de investigación. Es un proceso de llevarlo a un proceso de creación de valor, ¿no? En que se relacionan los clientes finales, la segmentación de clientes, se estudia cuál es la proposición de valor, unique selling point, son términos de marketing,
en que relaciones pues todo se puede dividir a medias y es lo que se entrega, digamos así, de valor y cómo se produce el valor en la parte izquierda de estos cuadrantes, ¿no? Y cómo tú puedes organizar tu modelo de negocio. Y innovación en modelos de negocio es tan innovación como en otros, digamos así, en partes de investigación. Y las bombillas aquí significan, es que el resultado de investigación es como el filamento dentro de la bombilla. La bombilla, para hacer luz, ¿no? Tiene que tener electricidad, tiene que tener vidrio, tiene que tener pues, una moldura, una forma de hacerlo. Y esto es el modelo de negocio realmente, en sentido figurado. Entonces, lo que es que muchas veces estamos hablando del filamento y de la invención, digamos así, el core, de los proyectos de investigación y no estamos hablando de la bombilla, de cómo transformar el filamento en una bombilla que da luz, que realmente es lo que aporta valor. Cuando la gente enciende la bombilla y tiene luz, no quiere saber del filamento, lo que quiere saber es de la luz, del resultado final. Entonces, lo que estamos hablando es de este proceso, que es un proceso que se puede controlar, estructurar y tiene un método para ello que es muy semejante al método científico. Tiene muchas similitudes. Entonces, esto es lo que os quería contar, ¿no? La historia de la bombilla. Y también como mensaje final quería dejar pues que la idea de que los emprendedores no nacen, se hacen. Que necesitamos de entender cuáles son los temas antes de buscar financiación, antes de empezar a hablar con los temas de João, necesitamos de conocer todos estos temas, cómo transformar el filamento dentro de la bombilla en una bombilla. Y que pues todo lo que es estos startups, spin-outs, equipos de innovación dentro de una empresa buscan su modelo de negocio hasta que lo puedan ejecutar y que startups y estos equipos de innovación no son miniaturas de empresas consolidadas, ¿vale? Entonces estos son los mensajes que os quería dejar. Os dejo también estos nombres que son, bueno, así los nombres principales en Lean Launchpad y los websites donde se puede aprender mucho. Y os dejo también un paper que es la traducción a castellano, si ha habido dificultades por esto. Y os dejo después también un vídeo sobre Design Thinking. Es un vídeo ya antiguo, con 8 minutos, pero es la demostración con IDEO, es la empresa que realmente ha puesto Design Thinking en el mainstream. Tienen un montón de productos, desde carritos de compra a microondas, de todo. Y entonces básicamente demuestro lo que son y ya está. Y los quería dejar esto y creo que os dejo. Creo que paso a João, a Lilian y a João y estoy disponible para las preguntas que hay al final. Obrigada, Ricardo. Não sei se tem se alguém tem alguma questão agora ou então deixamos também para o final, se houver mais alguma questão. Para não demorar muito mais, vamos então passar ao segundo apresentador de hoje, o Dr. João Cortes, que é doutorado em Biotecnologia Aplicada pela Universidade de Montfort, no Reino Unido. Ele trabalhou na Universidade de Nottingham Trent entre 1999 e 2008 no uso de enzimas para modular as propriedades de matrizes proteicas. Entre 2008 e 2012 foi investigador de ciência 2007 na Universidade Nova de Lisboa, na área das aplicações da nanotecnologia em biosensores e enzimas em têxteis. A sua investigação envolveu colaborações com a indústria no Reino Unido e em Portugal, no desenvolvimento de produtos e processos. Em 2012, passou a coordenar o Gabinete de Transferência de Tecnologia do INEP, com responsabilidades como gestor de projetos internacionais. Entre 2017 e 2019, esteve a trabalhar no I3S como coordenador do Gabinete de ID Financeiro e coordenou vários programas de ignição, de inovação, como o Resolve.
Desde 2019 é Research e Innovation Funding Advisor no CBQF, na Universidade Católica Portuguesa, onde participou também em múltiplos projetos nacionais e europeus, desde o RP4, e participa também agora num projeto H2020 Miracle e um H2020 Twinning Stargate e um H2020 Radiant. Bem, o Ricardo tem aqui uma vasta experiência, não vou prolongar mais com o currículo do João, peço desculpa. Passo-lhe então agora a palavra para fazer então a apresentação de hoje e também agradecer muito a presença do João aqui hoje para nos também transmitir aqui o conhecimento dele nesta área. Obrigada, João, e passo-te a palavra. Muito obrigado, Lilian. Por acaso também sou Ricardo, João Ricardo. Queria agradecer o convite para estar aqui hoje e também estendido ao Transcolab e a toda a organização destes eventos que são extremamente necessários e que felicito a organização por de facto continuar com este conjunto de eventos. Começo por pedir desculpa porque o meu espanhol é péssimo, portanto vou falar português devagarinho. Espero que todos compreendam, caso não percebam algo, perguntem ou interrompam quando quiserem. Pronto, eu venho então falar aqui um pouco na perspectiva de financiamento. Financiar inovação. Não é uma questão simples, porque podemos falar em financiar inovação em muitos pontos. Falamos em financiar inovação do lado académico, falamos em financiar inovação em spin-offs, startups, falamos também em financiar inovação em empresas já maduras, sejam elas ainda pequenas e médias empresas ou empresas maiores. Portanto, a inovação acontece em todo o espectro e, portanto, existe de facto ajudas para financiamento que são distintas, caso estejamos a falar em investigadores que se querem lançar numa startup ou empresas que são por si inovadoras e querem lançar para o mercado novas tecnologias, inovações de algum caráter. Portanto, começaria só por dar aqui algumas notas em termos de como é que se ajuda a valorizar estas tecnologias e estas ideias e levá-las para comercialização. Por um lado, podemos falar em colaboração ou co-desenvolvimento entre empresas e entidades universitárias de investigação, etc. Também há muito apoio para inovação e financiamento através de investigação, desenvolvimento e inovação por contrato entre uma unidade de investigação e uma empresa, ou entre empresas, ou por licenciamentos, ou por criação de spin-offs, ou pela própria financiamento interno de inovação, caso haja capital disponível para isso. Portanto, em todo este ciclo de desenvolvimento de uma ideia até chegar ao mercado, de facto existem aqui necessidades de financiamento que são diferentes e que começam muitas delas primariamente por um simples aspecto. Nós temos uma ideia, temos que a proteger, como já foi falado naturalmente aqui numa outra sessão, temos que a proteger, mas temos que financiar essa proteção. Caso não tenhamos capital para ela diretamente, precisamos de a proteger, ou por patente, ou por uma trademark, ou por etc. E precisamos de algum financiamento para isso. No caso de patentes, se de facto são patentes que depois possam ser protegidas a nível internacional, mundial, precisamos de bastantes dezenas de milhares de euros como perspectiva a vários anos. Existem alguns instrumentos para o financiar, neste caso tanto em Portugal como em Espanha, que são financiamentos vindos de fundos de coesão, FEDER, e que permitem as entidades concorrerem
tanto universidades como, em alguns casos, a parte privada, a concorrer a financiamentos para apoiar parte deste financiamento da proteção da patente. Depois passamos, à medida que a ideia se vai maturando, se vai tornando em algo muito concreto, vamos precisando de diferentes tipos de financiamento de acordo com o ciclo de inovação. Começamos com projetos que financiam desenvolvimentos adicionais, com provas de conceito, com criação de linhas de piloto, com criação de linhas industriais de infraestrutura. Vamos recorrer a financiamentos públicos, vamos recorrer a financiamentos privados. Falamos aqui levemente no crowdfunding, que consegue levantar algum tipo de financiamento consoante o tipo de negócio que estamos a falar, mas falamos essencialmente na parte privada em business angels para menores montantes, venture capital, investidores para montantes maiores, diferentes ordens, já vamos falar nisso, e eventualmente crédito bancário também. Uma das primeiras coisas que devemos perguntar-nos é, de facto, queremos financiamento para quê? Queremos financiamento para financiar recursos humanos, é apenas isso que estamos a procurar. Queremos financiar mais desenvolvimento, uma prova de conceito, queremos financiar um primeiro teste em larga escala, queremos preparar um business plan profissional para conseguir mais financiamento mais à frente, queremos testar a ideia no mercado, queremos testar a ideia com clientes, queremos fazer, por exemplo, provas de um novo produto alimentar junto ao público e precisamos de financiamento para testar isso primeiro e validar para depois eventualmente lançar o produto. O que é que nós queremos financiar? É importante primeiro definir isso para depois conseguir perceber como melhor nos preparar para ir buscar financiamento. E depois é preciso também perceber, então, dentro deste espectro, quem é que queremos financiar, que entidade. Portanto, estamos a falar em financiar primeiro uma entidade de investigação, uma startup ou uma empresa. Há diferentes tipos de financiamento, com diferentes taxas de financiamento a fundo perdido e, portanto, é preciso às vezes perceber como melhor financiar. Existe muitas vezes a tentação de criar uma startup ou uma spin-off, por exemplo, de uma universidade, ou criar uma startup, seja ela o que for, muito depressa, porque existe a tendência de querer rapidamente ir buscar financiamento a fundos privados. Isso às vezes pode não ser a melhor solução e pode ainda ir buscar-se algum fundo público através da universidade ou da instituição de investigação que tem uma taxa de financiamento a fundo perdido muito maior e mais tarde, na altura certa, então criarem a startup e financiá-la por outras vias. Portanto, é necessário pensar muito bem qual é o nível de maturidade da tecnologia que nós temos e o tempo para o mercado, já vamos falar nisso um pouco. E, portanto, para que é que se procura de facto este financiamento? Qual é o âmbito? É importante perceber isto para que de facto consigamos ir buscar o instrumento certo de financiamento para a altura certa da evolução da nossa inovação. O que queremos, obviamente, é sempre aumentar a maturidade da tecnologia, acelerar o caminho para a comercialização e, obviamente, ter lucro de algum modo, seja ele por que forma for. Dá-vos aqui só umas 2 ou 3 noções muito rápidas para enquadrarmos aqui também como melhor ir buscar financiamento. Um dos aspectos é esta noção do technology push e do market pull. Portanto, nós temos muitas vezes muitos investigadores e entidades de investigação que querem empurrar para o mercado uma determinada tecnologia porque descobriram um novo modelo, descobriram uma nova substância, descobriram uma nova receita de pão, descobriram que conseguem produzir
farinhas de leguminosas para fazer uns produtos fantásticos. Como é que eu vou chegar ao mercado? Quero empurrar a minha nova ideia para o mercado. Sejam as farinhas sem glúten, sejam as farinhas feitas a partir de bolota ou de favas, etc. Como é que eu vou chegar ao mercado? Temos esta noção de uma ideia não está validada pelo mercado, não é pedida pelo mercado, nós sabemos que pode existir uma necessidade, vamos empurrá-la. O market pool funciona mais ou menos ao contrário, ou seja, é o mercado, são os clientes, são as grandes empresas que identificam claramente uma necessidade e vai-se atrás a buscar uma resposta a esta necessidade. Ambos eles são funcionamentos muito válidos e funcionam continuamente, em particular na nossa parte agroalimentar, funcionam continuamente ambos eles. Só que, de facto, têm necessidades de financiamento diferentes e têm retornos de financiamento também diferentes. Um outro aspecto que é interessante pensar quando procuramos financiamento para a inovação é qual é o ciclo de vida do produto que nós queremos empurrar para o mercado. Porque diferentes ciclos de vida precisam de financiamentos diferentes. O tempo que um determinado produto tem de tempo de vida no mercado tem necessidades de financiamento diferentes e tem retorno diferente também. Portanto, se eu tenho um tipo de produto, como muitas vezes no caso das eletrónicas e softwares, tem um tempo de vida muito curto, eu tenho uma necessidade de financiamento muito rápida para chegar rapidamente ao mercado e não ser ultrapassado pela competição. Quando estamos a falar em produtos de longo tempo de vida, se calhar eu preciso de bastante tempo para conseguir entrar no mercado, bastante financiamento para conseguir entrar no mercado, mas tenho um tempo de retorno muito alargado. E isto funciona com a ideia das minhas margens de lucro, com aquilo que eu consigo cobrar num determinado produto, ser mais elevado, menos elevado, mas depois também tem necessidades de financiamento para marketing completamente diferentes. Portanto, posicionar-nos logo à partida com a nossa inovação, sabendo se estamos a precisar de muita inovação para chegar ao mercado, se estamos a fazer um push, ou se estamos a fazer um pull e não precisamos de tanta inovação, ou se temos um ciclo de vida do produto muito rápido ou muito curto, ajuda-nos a localizar a necessidade de financiamento que nós precisamos para chegar ao mercado. Muitas vezes isto não é pensado. Por outro lado, é importante também pensar qual é o nosso ecossistema nacional ou internacional. Aqui cito o caso de Portugal e quem são os players no meio do ecossistema que nos podem ajudar neste processo de inovação. E o vale da morte não é só financeiro, é também tecnológico e, portanto, existem de facto centros de interface tecnológica, os clusters de competitividade que agregam empresas que nós podemos valer-nos deles, os collabs que nos ajudam também a alavancar a inovação, clubes de fornecedores que também são interessantes para nos ajudar a maximizar as nossas vendas. Portanto, interessa valer-nos do ecossistema, conhecer o ecossistema e valer-nos desse ecossistema. Mais duas noções muito rápidas, que são a noção de financiamento não diluitivo. O que é que isto quer dizer? São financiamentos por projetos, por exemplo, que não vão interferir na estrutura de ações da empresa. Ou seja, eu não tenho que vender nada da minha empresa para conseguir fundos de volta. Isso acontece quando temos os fundos dilutivos. Aqui estamos a falar essencialmente quando vamos buscar financiamento a venture capital, nós recebemos 100 mil euros, 1 milhão de euros em troca de uma percentagem da nossa empresa. Portanto, aqui falamos em fundos dilutivos, estamos a diluir aquilo que é nosso à partida na nossa empresa
e estamos a diluir um pouco a nossa capacidade de decisão dentro da empresa e dentro daquilo que é o caminho da empresa futuro, porque normalmente estes venture capitals querem alguém no board, na administração das empresas. Correm um risco e, portanto, querem algo a dizer. Enquanto que o fundo não dilutivo não interfere. Muitas vezes tem uma grande percentagem a fundo perdido, inclusive a nossa única obrigação é conseguir fazer o match da parte da percentagem que não é financiada a fundo perdido. Muitas vezes eles conjugam-se, exatamente um ao outro, para conseguir exatamente colmatar a parte não dilutiva. Mas aqui a noção é, o financiamento não dilutivo e o dilutivo acontece em etapas diferentes da nossa inovação e consoante a instituição que está à procura de financiamento. Ou seja, uma universidade não vai à procura de fundos dilutivos, vai sim, é normalmente uma startup ou uma empresa muito jovem. Enquanto que os fundos não dilutivos podem ser interessantes nas fases iniciais da inovação e os dilutivos na fase mais final, mas os não dilutivos são sempre interessantes para todo o tipo de entidade, tanto académica como empresas. Exemplos muito rápidos, deixo-vos aqui, de projetos de agências governamentais, nacionais, regionais, europeus, que podem ter como objetivo fazer mais alguma investigação que é necessária para validar a nossa ideia, a nossa tecnologia, para criar uma prova de conceito, uns protótipos que nos vão ajudar mais à frente a avançar com a ideia para o mercado, podem ajudar a financiar linhas piloto, etc. Existem projetos específicos para a indústria, aqui com financiamentos que não são totalmente a fundo perdido. Existem alguns casos em que financiam diretamente provas de conceito, são raros, e aqui saliento que é de facto um gap, é um problema que temos não só a nível, no caso português, de financiamento, mas também a nível europeu e internacional já está a ser um pouco colmatado, mas ainda não suficiente. Ou seja, aqui estamos a falar de financiamento para uma demonstração e de validação de uma tecnologia e de uma inovação que é absolutamente essencial para aquele vale da morte ser planado. O que isto quer dizer? Um investidor vai investir numa determinada inovação dependendo daqueles 3 grandes fatores que o Ricardo estava a falar, mas na parte tecnológica, embora estejam habituados a correr riscos, querem correr o mínimo risco possível com a tecnologia. Portanto, é necessário que haja uma validação, não apenas no laboratório, mas uma validação já em alguma escala. E é difícil encontrar financiamento, muitas vezes, só para esta parte. O financiamento vem para todo o ciclo, mas só para aquela parte muito rápida, de um trabalho de um mês, de 6 meses no máximo, não é fácil encontrar. Fundos de 50 mil euros, no máximo 100 mil euros, para uma ação muito rápida, validação, e então o investidor já está mais convencido porque o risco é menor. É difícil encontrar. Pronto, e depois outros tipos de financiamentos, inclusive empréstimos a bancos ou a família, como o Ricardo estava a falar, normalmente não são dilutivos, a não ser que a família peça por uma sociedade, e pronto, no fundo o próprio reinvestimento de empresas já com alguma dimensão, o reinvestimento de lucros em nova inovação e algumas tipologias de crowdfunding também não são dilutivas. Deixo-vos aqui uma lista com algum tipo de projetos, não vou gastar aqui muito tempo, vamos falar um pouco mais à frente em alguns deles. Além dos projetos nacionais, existem também projetos europeus, também vamos falar um bocadinho mais à frente deles, mas também existem alguns pequenos projetos por algumas fundações que nos também
também nos permitem, cedo na maturidade, financiar algum trabalho que é interessante para criar este menos risco e facilitar a maturidade da tecnologia. Existem também uma série de prémios de inovação que também não são dilutivos para todos os efeitos, em que são interessantes porque reconhecem a inovação como valor e são veiculados através de imensos tipos de instituições, sejam aceleradoras, sejam até inclusive universidades, fundações, etc. E não esquecer os prémios de inovação dos European Innovation Institutions in General, que neste caso o EIT Food é relevante para aqui, que tem um programa de aceleração embebido e que tem inclusive algum financiamento, não é apenas formação, tem algum financiamento em prémios que pode ser interessante para startups que estão mesmo a arrancar. Isto porquê? Porque não só dá uma visibilidade muito grande a todo o ecossistema de investidores que está associado ao EIT Food, a todos os parceiros que podem ajudar em parceria a alavancar a tecnologia e a criar uma rede para exportação e crescimento da startup, dá uma visibilidade muito grande, mas também estes pequenos financiamentos podem ajudar a pagar viagens, marketing, imagem, um branding da própria startup ou a pagar algum outro tipo de custos que no início são importantes colmatar. E todos uma outra panóplia de prémios que nesta área são de facto interessantes, nacionais, portugueses, espanhóis e europeus também. Todas estas imagens que vos deixo têm link, depois na apresentação podem clicar e ir ver o site. Pronto, e depois falamos em financiamento dilutivo. Ora bem, então aqui temos Venture Capital, privados ou públicos, ou seja, normalmente aparecem sobre grupos de financiadores privados, com menor volume financeiro ou muitos milhões em caixa, e que alguns são dedicados a setores específicos, ou seja, é o que se chama um pouco smart money, são investidores que têm um conhecimento tecnológico na área específica grande e, portanto, preferem investir em algo que de facto compreendem, ou há outros que simplesmente são grandes fundos que investem consoante uma avaliação do potencial de negócio, seja ele em que área for, e têm, pronto, tickets, têm quantidades de financiamento disponível completamente diferentes e investem, por exemplo, alguns deles só acima de 5 milhões de euros, nada menos do que isso, estão interessados num volume e numa internacionalização muito grande, ou temos outros que são muitas vezes nacionais e que querem de facto ter um investimento mais pequeno de 100 mil euros, 200 mil euros e depois retiram o seu financiamento a certo ponto e passam para os investidores de maior porte. Por outro lado, temos também alguns fundos de investimento público que também são interessantes. Aqui em Portugal, por exemplo, temos a chamada Portugal Ventures, que tem um capital essencialmente público, que muitas vezes associa-se a fundos privados também, mas que funciona como um VC para startups. Depois temos Business Angels, que financiam, regra geral, volumes de dinheiro menores, mas são muito interessantes numa fase inicial. Depois falamos em co-investimentos com o European Investment Fund e outros fundos gerais que também podem ser interessantes. Não esquecer também que há alguns tipos de crowdfunding que funcionam agora com um conjunto de pequenos investidores, mas que funcionam num sistema também de equity-based,
ou seja, em que são dilutivos, levantam financiamentos que não estamos a falar de um crowdfunding normal, que ora eu dou 100 euros e o Ricardo dá 500, que é mais rico que eu, e a startup consegue juntar 20 mil euros ou 50 mil euros, fantástico. Não, aqui estamos a falar num conjunto de pequenos investidores ou entidades que no seu conjunto fazem uma pool de vários milhões e depois é feito um sistema crowdfunding para atribuir aqui, já estamos a falar em 100, 200, 300 mil euros. Deixo-vos aqui o exemplo da ESCVEST, que funciona a nível europeu. Pronto, o Ricardo também já falou aqui muito sobre este tema, mas é esta noção de que, de facto, diferentes tipos de financiamento surgem para diferentes necessidades durante a vida da startup, mas também consoante a tipologia de financiamento que estamos à procura. Ou seja, se estamos a falar no início da vida da startup, temos várias séries de financiamento. Começamos com os Friends and Family, No Fools, passamos por eventual Business Angels ou algum tipo de crowdfunding, eventualmente. Algum tipo de investidor está já nesta gama de 100 mil euros para cima. E depois temos então financiamentos mais sérios e mais avultados, mas depende muito do setor e das necessidades do negócio em particular. Muitas vezes não é preciso um investimento de 5 milhões para nada, porque aí a empresa já está a arrancar, mas depende muito do que estamos a falar. Por exemplo, na parte agroalimentar, as necessidades são umas completamente diferentes de, por exemplo, o setor da saúde, que precisa de financiamentos extremamente avultados e o tempo até ao mercado é muito elevado também. Portanto, temos um conjunto grande de financiamento que tipicamente vai aumentando à medida que nós estamos a chegar ao mercado ou que queremos internacionalizar uma determinada inovação. Portanto, além disso, é preciso pensar em que queremos empurrar então a nossa inovação para o mercado, temos alguma validação, vamos fazê-lo sozinhos, vamos fazendo com que parceiros, que tipo de financiamento é que existe disponível se queremos fazer em parceria ou queremos fazer sozinho. É preciso perceber o financiamento numa timeline até ao mercado, ou seja, quanto é que eu preciso no primeiro ano, quanto é que eu preciso nos primeiros 2 anos, quanto é que eu preciso para chegar ao mercado e associar tudo isto então ao nosso tempo de vida do produto, até ao nosso tempo para o mercado, ou seja, fazer um bom plano de financiamento para a inovação quando nos queremos logo de início lançar em apostar nessa ideia é absolutamente essencial. Quer nós comecemos no mundo académico e queiramos criar a startup, quer nós comecemos no mundo académico e vamos licenciar a nossa ideia a uma empresa, o que é que precisamos de financiamento até aí, ou nós estamos numa startup e precisamos de avançar e queremos ter um ciclo de ideias e ciclo de inovações e não vamos chegar a nossa ideia A até ao mercado, vamos deixá-la, vamos ter uma exit, vamos ter uma saída e vendemos a ideia a alguém, ou somos uma empresa já existente e queremos ter ciclos de inovação e vamos ter também necessidades de financiamento diferentes. Temos que moldar a nossa ideia de onde vamos buscar financiamento consoante as nossas características e fazê-lo ao mais longo termo possível, o mais cedo possível. A nossa tendência é pensar sempre no imediato. O que é que nós precisamos agora? E pensar sempre só, eu quero RHs, eu preciso de gente, eu quero financiar os tais chefes de tudo que o Ricardo dizia, os CEOs, os CFOs, etc. Não, é preciso pensar a longo termo, é preciso pensar como um todo e planear. Pronto. E temos, por exemplo, os fundos nacionais, regionais, que vêm agora Portugal 2030
que irá iniciar financiamentos em breve, ainda está a decorrer e a terminar o Portugal 2020. Isto são financiamentos de todas as ordens, de coesão, europeus e com algum nacional. O mesmo acontecerá por toda a Europa, inclusive também em Espanha existem fundos de coesão. Aqui estamos a falar mais interesse para este setor de fundos de FEDER, regionais, que vão poder financiar investigação, desenvolvimento e inovação. Financiam essencialmente com foco em empresas e com foco na ideia de que as empresas podem associar-se a outros players, sejam eles do mundo académico de investigação, sejam eles câmaras, sejam eles hospitais, todo tipo de entidades, para financiar inovação que seja comercializável e exportável preferencialmente. Pronto. E então é importante percebermos o que é financiar, quais são as prioridades que existem nestas linhas de financiamento, onde é que nós nos podemos posicionar e onde é que vamos então buscar financiamento para o que nós queremos. Existem grandes linhas de objetivos que vocês podem ver aqui no caso português, e a parte da agrícola e alimentar está presente, perfeitamente presente. Por acaso tinha aqui umas setinhas que vos vão indicar. Portanto, existe uma agenda estratégica que define já para 2030 para os novos ciclos de financiamento, que na realidade são de 21 a 27, que definem as grandes estratégias, os subpontos para essas estratégias e vários eixos de financiamento onde nós nos podemos localizar, seja na parte de reindustrialização, seja na parte de coesão do território, seja na parte onde a nossa inovação encaixa. E dentro disto, depois existem vários tipos de instrumentos, que já vamos falar um bocadinho, mas deixo-vos só aqui uma nota. Estão já a ser claramente definidas quais são as estratégias e as grandes políticas para financiamento para este novo ciclo de 7 anos a 21 a 27. Na parte da agricultura e transição ecológica e da alimentação saudável e sustentável, as prioridades já estão definidas. Isto quer dizer que facilmente as nossas empresas e as nossas entidades várias vão conseguir localizar-se dentro destas estratégias e perceber se o seu projeto encaixa bem. Isto porquê? Porque estes financiamentos são encaixados dentro das chamadas RIS3, ou seja, as estratégias de especialização inteligente. No caso que vos cito aqui, é para o norte de Portugal, mas a Europa está dividida em imensas regiões, por acaso não sei quantas são, mas todas estas regiões têm uma estratégia de especialização inteligente, a S3. E é importante que porquê? Porque estes financiamentos do FEDER e FSE e muitos outros, vão encaixar-se exatamente dentro destas prioridades. Para cada região, diferentes regiões podem ter prioridades diferentes e é preciso nós percebermos que se a nossa região encaixa em cada uma delas. Depois estes financiamentos são então operacionalizados através de instrumentos e calls para projetos individuais ou em colaboração entre empresas apenas ou só para uma empresa ou empresas em parceria com a academia, com hospitais, com câmaras, com etc. E nós podemos ir buscar financiamento para esta inovação a fundo perdido, a percentagens diferentes consoante as características dos parceiros e a tipologia do projeto. Deixo-vos também aqui uma lista de tipologias de projetos, vou só falar muito rapidamente sobre uma delas, mas estamos a falar em projetos individuais, ou seja, a empresa é quem promove o projeto e recebe o financiamento, o projeto é lançado apenas pela empresa.
Existem projetos em copromoção, que quer dizer que existem parcerias, são projetos em colaboração entre empresas e universidades e entidades diversas. Aqui estamos a falar em financiar TRLs mais baixos ou uma gama TRL bastante elevada. Ou seja, estamos a falar ainda em fazer bastante investigação, estamos a falar a fazer também validação da tecnologia, podemos inclusive chegar à linha de prova de conceito e financiamentos de provas de conceito aqui e de montagem de algumas linhas piloto também. Portanto, é um espectro bastante largo. Os projetos demonstradores já são focados na ideia de demonstrar a tecnologia, portanto, maturidades mais elevadas, muito pouco financiamento para inovação, são dedicados apenas a empresas, pode haver subcontratação, mas é outra história. Os projetos mobilizadores são outros interessantes que mobilizam um conjunto de entidades, de atores de um determinado setor, como por exemplo o setor alimentar, e é um projeto constituído por grandes blocos, estamos a falar de 5 a 10 milhões, por exemplo, de euros para financiar projetos muito grandes. Nos anteriores estamos a falar de um montante menor. Portanto, depois existe uma outra panóplia de projetos, deixo-vos alguns links para poderem ir visitar. Como exemplo, deixo-vos aqui a descrição destes projetos mais de investigação, portanto estamos a falar daqueles de inovação pelas empresas ou em colaboração, os tais de copromoção, estamos a falar nos mobilizadores e demonstradores, que têm restrições objetivos específicos, restrições específicas em termos de quem pode concorrer e têm taxas de financiamento diferentes. Ou seja, consoante a região onde nós estamos, a taxa de financiamento a fundo perdido é diferente. Por exemplo, a região de Lisboa e Val do Tejo tem taxas de financiamento diferentes do norte de Portugal, porque é considerado que o rendimento da região é mais próximo da média europeia, portanto precisa de menos financiamento. Aquelas regiões mais pobres e mais afastadas da média europeia têm taxas de financiamento a fundo perdido para inovação maiores. E portanto às vezes as empresas podem também deslocalizar alguma das suas sedes ou sucursais para estas regiões e conseguir ir buscar financiamento mais interessante. Depois existe uma série de obrigações, não vou chatear-vos com isto, maçar-vos com isto, e a elegibilidade dos custos também é variada, mas, por exemplo, para o Norte, além de termos 75% do financiamento financiado, existem uns custos indiretos elegíveis de 25%, que são interessantes para colmatar alguns custos de financiamento. Falo-vos aqui só muito rapidamente na ideia de que existe de facto e está a ser desenvolvida uma RIS-3T, ou seja, transfronteiriça entre o norte de Galiza, ou no norte de Portugal, peço desculpa, e Galiza, que inclui as indústrias agroalimentares e biotecnológicas, portanto é interessante também para este setor, e que está a ser desenhado um novo instrumento de financiamento exatamente para esta interregião, que se fala que tem um valor de 500 milhões de euros para financiar todo o tipo de atividades. Portanto, para quem for da região ou da interregião é interessante. Falo-vos agora de um outro tipo de financiamentos e vou-vos muito rapidamente passar aqui alguns tipos de financiamento adicionais, que são, neste caso, por exemplo, dos projetos PRIMA, que são para a região mediterrânica, financiam inovação, mas também investigação, em 3 grandes setores: da gestão de água, dos sistemas agrícolas e depois para a parte da agri-food. Portanto, é interessante porque permite aqui criar parcerias entre todo o tipo de entidades, inclusive privadas também,
e ter financiamentos a fundo perdido entre parceiros definidos aqui à volta de todo o Mediterrâneo, portanto com países do sul da Europa e países do norte de África, incluindo o arco da Jordânia e de Israel. Portanto, permite fazer o desenvolvimento de alguns produtos interessantes, mas também criar mercado, porque de facto estamos a fazer aqui parcerias com entidades internacionais que depois nos podem abrir alguns horizontes. Aqui dentro do PRIMA digo que são cofinanciamento público nacional, porque funcionam de regra geral não necessariamente como um projeto europeu, também podem funcionar como um projeto europeu, em que os fundos vêm, neste caso do Horizonte 2020 e agora vão vir do Horizonte Europa eventualmente, mas a grande maioria é financiado pelas entidades nacionais. No caso português, apenas pela FCT, no caso espanhol poderia ser financiado por fundos estatais ou por um fundo que é dedicado especificamente para apoiar empresas, se bem me recordo é o CDTI. Mas são fundos nacionais que são alocados para este tipo de projetos. Mais recentemente passou a existir financiamento para este tipo de projetos mediterrâneos, mas vindo do pote central europeu também. Portanto, existem as duas modalidades. Depois temos todo o tipo de projetos interregionais que podem ser interessantes nesta área também, no qual a parte de agri-food está aqui também bem representada e muitos deles são elegíveis para os nossos dois países, seja pela parte atlântica, pelo Mediterrâneo, pelo Sudoeste, como este próprio projeto também é financiado por um Interreg. Depois, dentro do financiamento europeu, existem muitas fontes possíveis. Não existe dentro dos fundos europeus, dos programas europeus, não é apenas o Horizonte Europa que existe. O Horizonte Europa é o grande bloco, mas existem muitos outros financiamentos que às vezes podem ser interessantes, dependendo do que se quer apoiar. Em particular existe o AGRIP, que é um fundo para promoção de produtos agrícolas, ou seja, nós temos alguns produtos agrícolas que são, por exemplo, culturais, só me ocorre o termo em inglês, desculpem, de heritage, ou que são DOC ou DOP e que nós queremos promover algum tipo de produtos novos, por exemplo, os ditos baseados na bolota ou noutro tipo de novo renascer de produtos antigos e que queremos promover. Existem financiamentos apenas para isso, não é para inovação, mas é sim para promoção de novos produtos ou de produtos específicos. Mas o grande fundo de interesse de facto está dentro depois do antigo Horizonte 2020, agora Horizonte Europa. Deixava-vos aqui com um link para uma área específica do Horizonte Europa. Ou seja, dentro do Horizonte Europa existem muitos tipos de financiamento possíveis, que financiam investigação, mas também financiam inovação, e que a grande maioria destes financiamentos se localizam dentro do chamado Cluster 6, onde cabe toda a parte de agri-food. Mas existe um mecanismo dentro do European Innovation Council, o EIC, que lançou agora uma plataforma que está bastante interessante e que vos queria mostrar. Dentro do EIC existem 3 grandes tipos de projetos que são de interesse. Também vos deixo este texto aqui para vocês verem, não vou perder aqui muito tempo com isto, mas que no fundo financiam diferentes níveis de maturidade da inovação. Sendo que começamos em ideias que têm por base inovação, mas que são muito imaturas ainda, em TRLs baixos, que são financiadas pelo EIC Pathfinder, e o Accelerator já é desenhado e dedicado especificamente
para apoiar startups, spin-outs, PMEs, etc. E tem diferentes tipos de financiamento, associados a diferentes exigências. Pronto, então eu vou-vos mostrar um bocadinho este portal que foi aqui criado, que é muito intuitivo e que ajuda facilmente a encontrar soluções de financiamento. Em vez de eu vos estar aqui a mostrar todo o tipo de calls que existem, este portal foi criado e desenhado mesmo para ajudar qualquer tipo de entidade a encontrar financiamento. Eu vou parar aqui a partilha e vou passar rapidamente ao Safari. Se me obedecer. Vocês têm que fazer um login com a vossa password para a Comissão Europeia e para o portal. Pronto, então, o que tem de fazer, isto tem algumas funcionalidades que ainda vão ser criadas e lançadas, mas permite-vos fazer 3 grandes coisas: descobrir financiamento, fazer um diagnóstico da vossa inovação em startup, etc., e desenhar um processo inovativo à volta da vossa ideia, que também está bastante interessante, podem explorar isto. Agora vamos só ver este. Portanto, existem aqui a possibilidade de vocês procurarem por financiamentos nacionais ou europeus. Vocês podem dizer que são uma startup ou não, ou uma PME ou não, melhor. Vocês podem procurar, em particular, por áreas e setores específicos, que é interessante. Portanto, eu já fiz aqui algumas procuras para vos poder demonstrar e procurei por food em particular e para 2 países, Portugal e Espanha. Agora, o que é que nós vamos querer procurar dentro disto tudo? Financiamentos para estruturas de R&D, infraestruturas, para treino e mobilidade, formação, para investigação mais fundamental ou para Applied Research ou Technological Innovation. Vamos clicar aqui e vamos procurar. O que é que está disponível para nós em termos de financiamentos, de projetos, de grants em particular, em fundos nacionais? Neste momento só aparece aqui como disponível estes projetos espanhóis, em particular. Portanto, vocês podem depois clicar, isto leva-vos imediatamente ao tipo ao site e podem perceber mais sobre o que é financiado. Mas é interessante porquê? Porque além de projetos, tem também aqui uma base de dados onde vocês podem procurar financiamentos em termos de equity, ou seja, que venture capital é que está disponível para financiar esta área de alimentar a nível de Portugal e de Espanha. Portanto, serão nacionais, serão internacionais. Deixa-me só pôr aqui o carregador. Então vamos clicar e vamos ver. Tem aqui uma série de financiadores possíveis, com os chamados tickets mínimos ou máximos completamente diferentes uns dos outros, como vocês veem, de muitos milhões a poucos milhões a alguns milhares. Portanto, conseguem perceber quem são os grandes financiadores que vocês têm, para a área específica de agri-food, etc. E conseguem saber mais sobre as portas a que vocês devem ir bater com a vossa inovação quando estiverem prontos para ir bater à porta. Também tem aqui uma lista de quem empresta a nível do setor bancário e financeiro, quem pode emprestar também para este tipo de setor, e podem também buscar aqui quem são as entidades mais interessantes para este tipo de investimento. Portanto, está bastante interessante. Vamos aqui só mudar uma coisa, que é, eu passo a ser, por exemplo, uma SME, vai-me mudar alguma coisa em termos dos grants? Não. Vai-me mudar alguma coisa em equity ou loans? Também não. Mas vou passar a parte europeia. Vou fazer aqui um search novamente. Portanto, existe agora sim todo o tipo de financiamento em termos de projetos, de grants,
a nível europeu, e vocês veem aqui os tais EIC Accelerators que eu estava a falar, mas há aqui uma série de prémios que a Comissão Europeia também está a financiar. Tudo muito dentro do European Innovation Council. Podem ver rapidamente quais é que estão abertos e quais é que já fecharam, qual era o histórico anterior, mas dentro da parte de inovação são estes que estão abertos. Agora, cuidado, para a inovação também podem haver e vão haver uma série de projetos colaborativos, por exemplo, dentro do Cluster 6, que são muito interessantes para startups e para empresas, que são a tipologia de projetos chamados Innovation Actions, em que também para as empresas financiam a 70% em fundo perdido, não é a 100%, mas que são focados em tecnologias já com alguma maturidade e muitos deles pedem que se chegue no final do projeto a TRL 8, ou seja, já quase a entrar no mercado. Pronto, e depois, em termos de equity, dá-nos toda a tipologia europeia de fundos que temos, de todas as nacionalidades ou multinacionais, e portanto nós também podemos ir buscar o tipo de financiador consoante o seu foco, se é smart money ou não é, e o seu volume de financiamento para aquilo que nós podemos precisar consoante a maturidade que temos. Temos também depois a parte de bancos a nível internacional a que nós podemos recorrer, não só portugueses e espanhóis, consoante o mercado que nós queremos dirigir-nos. Pronto, e depois temos, obviamente, se quisermos procurar, além disto, por financiamento para investigação ou para infraestrutura de inovação que nós queiramos, e vamos poder aqui procurar também. Termino e volto à apresentação. Espero eu. Não me está a correr bem aqui. João, é o outro screen, provavelmente tens... Ele não estava a tentar, só que ele não me está a mostrar. Pronto, ok. Deixava-vos também muito rapidamente aqui uma outra noção. São as Open Innovation Platforms. São plataformas digitais ou mercados digitais que permitem fazer duas coisas, também esta noção de push e de pull. Ou nós colocarmos nestas plataformas as nossas inovações e ver se alguém da parte industrial, etc., vem buscar a nossa ideia, seja de facto do privado ou do público, ou então é o público, ou a indústria e o público que vem postar necessidades. Tem um determinado problema e vem à procura de inovação, de tecnologia para responder a esse problema. Isto já começou há 20, 30 anos atrás também, com umas primeiras plataformas, mas agora está bastante disseminado e é bastante utilizado. E pode ser útil tanto para o lado das empresas como para o lado da académica e de investigação. Deixo-vos uma série delas. Este aqui também tem um pequeno vídeo explicativo do que é uma plataforma de Open Innovation, como é que funciona. Neste caso é uma de Singapura. É muito fácil, muito de perceber, mas podem ser estas plataformas unidirecionais ou bidirecionais, ou seja, são só a oferta de tecnologia, são só procura de soluções, ou existem as duas, podem ser setoriais, ou seja, são só focadas, muitas delas são focadas em indústria pesada ou em saúde, etc., mas não há nenhuma que seja só focada na parte agroalimentar, mas também aparece nestas plataformas, muito claramente. Algumas delas são lançadas por grandes empresas internacionais, sejam elas da Pharma ou umas IBMs, etc. E outras são inclusive para procura por parte de entidades públicas.
portanto, hospitais, setores de saúde, transportes públicos, de infraestrutura, etc. São também interessantes de explorar. Deixo-vos aqui uma lista delas, existem muitas mais, como devem imaginar, mas têm princípios diferentes e, portanto, funcionam de modos ligeiramente diferentes, mas são sempre mercados de inovação. São interessantes para conseguir fazer, então, um alavancamento de financiamento por colaboração. Portanto, a nossa ideia pode ser lançada para o mercado internacional através deste tipo de plataformas. E em que há um financiamento, aqui sim, por um parceiro industrial interessante. Ou a nossa tecnologia é focada numa determinada ideia, mercado, solução, mas também vai servir ligeiramente ao lado, e é interessante que a nossa startup vá, de facto, responder a outra necessidade e vá angariar fundos para a startup também por essa via, sem grande dispersão, naturalmente. Pronto, deixo-vos também algumas plataformas onde podem clicar e ver, em que aqui esta primeira é focada em todo tipo de financiamentos disponíveis, etc. Procura de financiamentos, existem outras que vão postar também, como aquela que vos mostrei, vários tipos de financiamentos disponíveis, inclusive ofertas de emprego, não só tecnológicas, mas também esta em particular posta também vigilância tecnológica, que também é interessante. Deixo-vos também uma série de links para a parte europeia do Horizonte Europa. Tudo isto tem links para vocês poderem visitar, para procurar parceiros, para perceberem como é que as políticas são desenhadas e compreenderem os investimentos, e para estarem a par do que é que vai saindo em termos de financiamentos. Deixava-vos aqui uma nota que o European Research Innovation Days vai acontecer de 23 a 24 de junho, penso que ainda se podem registrar, vai acontecer online, mas é uma oportunidade para perceberem como vão funcionar estes financiamentos e procura de parceiros, encontrar parceiros certos também. E pronto, e agradecia a vossa atenção, a paciência, e se tiverem perguntas, penso que vão ter ainda um bocadinho de oportunidade para as fazer. Muito obrigado. Obrigada, João. Foi muito esclarecedora a apresentação, e agradeço o facto de a teres feito tão lentamente para que também toda a gente entender. Penso que acho que toda a gente conseguiu perceber. Obrigada. Não percebi. Não temos agora questões, mas também já deixamos aqui os vossos e-mails, espero que não haja problemas em caso que algum participante queira fazer alguma questão em particular. Tem aqui os vossos contactos para o poder fazer. Não sei se os meus colegas, o Carlos e o José Luís, queiram dizer mais alguma palavra. Únicamente agradecer a los dos la ponencia, la verdad ha sido fabuloso los recursos que nos habéis dado, tanto yo como Ricardo. Sí que quería hacer una pequeña pregunta a Ricardo. ¿Hasta qué punto crees que se están empleando estos el análisis Canvas en lo que son los grupos de investigación en sí, ¿no? Esto muchas veces, desgraciadamente, los investigadores se ponen, ¿no? Yo lo veo desde la óptica de empresa, a avanzar en proyectos que luego realmente pues, no son viables en el mercado. ¿Aconsejas hacer un previo a los investigadores? No, esto que nos pueda valer un poquito, ¿no? Para este proyecto en el que estamos inmersos, y antes de dar a lo mejor algún paso en falso, pues evidentemente es muy difícil en un inicio de una investigación saber si algo va a tener o no resultado, sobre todo en llevarlo al mercado. Pero ¿cuál es un poco tu opinión, Ricardo? O João já estava a rir. Carlos, esa es la cuestión fundamental en transferencia de tecnología, que se llama engagement del investigador y en el proceso de innovación, que no es lo mismo que el proceso de investigación. La historia que te he contado del Lean Launchpad, yo creo que si vamos a ver los investigadores que tienen, ya no estoy solo hablando de profesores universitarios, pero aún, bueno, o sea, hablamos de todos, si hay 2% que conocen algo de la historia,
vamos bien. O sea, la gran Yo mayoría... pensar que son más. No, la gran mayoría no lo conoce y no lo entiende, y todo el sistema está dibujado. Hay muy pocos sitios en Europa donde el sistema está realmente dibujado en esas partes, en esas... se confunde, bueno, para explicarme, se confunde mucho el proceso de investigación, R&D, o sea, Research and Development, con innovación. Se confunde, se financia como si fuera igual y no es igual. O sea, la innovación puede llevar resultados de investigación o no necesitar de ellos, pero es un proceso diferente. Y los investigadores, naturalmente, ni se les mide por eso, ni se les explica cómo funciona, ni, bueno, no está, o sea, no hace parte del proceso. Por tanto, eso es uno de los puntos claves en mejorar los índices de transferencia que tenemos entre lo que es la academia y la sociedad, o sea, la empresa. O sea, el punto de ligación. Por mucho que Joan o yo conozcamos las herramientas de financiación, si no entendemos cómo se va de un lado al otro, pues sí, es eso. Las convocatorias están tendiendo, ¿no?, a que se prioricen pues aquellos proyectos que a priori tengan una transferencia de verdad al mercado. Pero hay, claro, el laboratorio queda en nada, pues es una pena. Sí, pero ahí entramos en otras cosas, como por ejemplo, no solo en engagement, pero quién es el dueño de esa innovación, ¿vale? ¿Quién es el dueño del proceso? Porque no existe realmente un dueño, porque sí, de una investigación sí que lo hay. Hay un proyecto, hay un resultado, hay un paper al final. Es muy claro, ¿vale? Pero ese conocimiento, traducido en un paper que es descrito y divulgado, digamos así al final, antes puede haber pasado por un proceso de know-how, patentes, protección, marca, lo que sea, ¿no? Pero no tiene un dueño claro. Y si le vas a buscar realmente dentro de la institución o de la universidad quién es el dueño de ese proceso, de esa interacción entre la academia o la financiación pública a la financiación privada, o sea, quién tiene el poder de mover las cosas, eso no existe. Eso es uno de los clavos fundamentales en tal. Ese equipo, esa es una de las cosas que quería también empujar un poco aquí con el laboratorio de innovación, ciertas cosas, pero esa clave de quién es el dueño del proceso de innovación, no del proceso de investigación, el grupo, digamos así, del proyecto. Muchas veces yo me he encontrado con situaciones increíbles en las OTRIs que son dueños de la patente y tal, pero ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿y a dónde vamos? Y pues no, y proyectos que se quedan en el cajón porque pues, yo he terminado mi proyecto, he hecho mi paper y ya está. Aquí no, bueno, lo encuentro día sí, día no. Entonces, es un poco donde se puede mejorar mucho y aprender mucho de lo que hay por ahí fuera. Pois muito bem, obrigada, Ricardo, pela resposta. Não sei se mais alguém tem alguma questão a colocar. José Luís, não sei se quer dizer alguma palabra. Sí, disculpa Lilian. Solo quería aprovechar para agradecer y felicitar a los dos ponentes. Yo creo que la intervención de Ricardo ha sido muy útil en el sentido de trasladar ideas muy claras como es el hecho de que el emprendimiento o la innovación no son procesos voluntaristas, son procesos que realmente se aproximan mucho al proceso científico y yo creo que las pistas, las pautas que nos ha informado pueden y deben de ser muy útiles para esta generación de nuevos modelos de negocio. Y por otro lado, en relación a la intervención de Joao, yo creo que también, si de alguna manera con algo nos podemos quedar, es la multitud de herramientas financieras que existen y tal vez el gran desafío es facilitar, es un poco simplificar ese camino para que los emprendedores o los innovadores puedan saber cuál es el camino más cierto, más adecuado a tomar.
Así que, sin más, quiero muy sinceramente agradecerles, digamos, su esfuerzo, también su sabiduría, y esperamos que todos los que nos han acompañado pues hayan podido pues también aprovechar al máximo estas dos intervenciones. Así que enhorabuena para todos. Gracias. Muito bem, obrigada também. Queria agradecer em nome também do IPB a vossa colaboração aqui hoje e não tendo mais nenhuma questão aqui a colocar dou por terminada esta sessão e obrigada a todos por estarem aqui presentes e aos palestrantes também agradecer mais uma vez a colaboração. Obrigada a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.